Copa de 1994. Ayrton Senna, recém-falecido em um desastre chocante. O Brasil há 24 anos sem título. Parreira sendo bombardeado por todos os lados. Como o Brasil ganhou essa Copa? Venha conhecer a história da Copa de 94 com a gente no Meio de Campo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Meio de Campo Futebol e sua História. Eu sou Idelber Avelar. Estou aqui com Diego Ambrosini. Nós vamos falar hoje da Copa de 94, que é uma Copa estranha, porque o Brasil ganhou, saiu de uma fila gigantesca de 24 anos, mas ela é uma seleção pouco amada na história das Copas do Mundo vencidas pelo Brasil. Vamos conhecer um pouquinho melhor a história dessa Copa, quem jogou bem, quem jogou mal, como o Brasil jogou, como os outros principais times jogaram. É isso, Diego? É isso, Delber. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. E hoje vamos falar dessa Copa que, surpreendentemente, né, a gente pôde revisitar vários jogos agora e se mostrou muito melhor do que o que a gente lembrava, né? Como você falou, realmente a seleção brasileira, ela é pouco celebrada, pouco amada, né? O Brasil estava ali passando por 24 anos, né, sem título desde 70 no México, então essa seca incomodava muito e o Parreira conseguiu montar ali uma seleção que prima pela segurança e não pelo jogo bonito. Diferente do que havia sido em 82, por exemplo, onde a gente encantou o mundo, mas acabamos derrotados. E a de 94 é como se fosse a antítese da seleção de 92, uma seleção de pouco charme, poucos encantos, mas com muita segurança e que talvez de todas as seleções montadas nessas 6 Copas, entre 70 e 94, era aquela que passava mais a sensação de que venceria, sem jogar bonito, mas com muita segurança e pouca percepção de que poderia dar errado, né? Para falar um pouquinho ainda da Copa, só relembrar o processo de escolha, né, que é algo que a gente sempre gosta de fazer no início. Os Estados Unidos foram escolhidos, né, para sediar essa edição, numa grande tentativa da FIFA de popularizar o esporte no país, na maior economia do mundo, e que, de certa forma, deu certo, né? A gente pode dizer que, hoje em dia, passados aí 30 anos, o futebol realmente, não é, obviamente, o esporte mais popular nos Estados Unidos, mas é um esporte consolidado, com uma liga consolidada, a Major League Soccer, que começa a funcionar na década de 90. Né? Uma das condições que a FIFA impôs para que a Copa fosse nos Estados Unidos é que houvesse uma liga, né, de primeiro escalão, de top notch, funcionando no país, e eles montaram a MLS. A MLS passou por alguns trancos e barrancos depois da Copa, mas hoje em dia é uma liga consolidada, está ali, sem dúvida nenhuma, entre as ligas permanentes, né, nos esportes americanos. Os Estados Unidos, eles não foram candidatos únicos para sediar a competição. O Brasil se candidatou e também Marrocos. O Brasil ainda teria outras candidaturas depois dali, né, até que em 2014, desculpa, eventualmente sediaria o torneio, e Marrocos até agora ainda estava tentando sediar e conseguiu, numa jogada da FIFA que colocou todo mundo para sediar os torneios de 2030, então vai estar Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? A Copa de 2030 vai ser uma loucura. E os Estados Unidos já tinha sido candidato anteriormente para sediar a Copa de 86, numa situação ali de emergência, porque o México deveria, desculpa, a Colômbia deveria ser a sede, mas a Colômbia pede para deixar a organização e
México e Estados Unidos se candidatam, acaba sendo escolhido o México. Então, os Estados Unidos já vinha com esse desejo e, eventualmente, acabou sendo escolhido em 1988, nessa eleição em que disputou com o Brasil e Marrocos, mas os Estados Unidos foi escolhido logo na primeira rodada de votação. Então, chegamos nessa competição em 94, a última competição com 24 clubes, 24 seleções, desculpe. Então, uma competição que vai acontecer a mesma coisa que vai acontecer no ano que vem, quando novamente a Copa vai ser na América do Norte, dessa vez dividindo com Canadá e México. E quando os jogos são no continente da América do Norte, assim como foi esse ano, né, na Copa de Clubes, os jogos precisam ser geralmente no início da tarde, meio-dia, 1 da tarde, e o verão nos Estados Unidos é inclemente, né? Isso acontece por conta do fuso horário, para que os jogos possam ser transmitidos para a Europa no horário à noite, né? Que as pessoas possam assistir. O jogo tem que ser muito cedo e o calor é fortíssimo em todos os Estados Unidos, mesmo ali em Chicago, Detroit, onde houve jogo, Dallas, né, Los Angeles, Pasadena, um calor de cão, né, como a gente viu na Copa de Clubes. Então, os jogos também se ressentiram um pouco disso, que é algo que a gente também vai ver no ano que vem. Só para passar a palavra para o Idelba, então vou passar rapidamente aqui as seleções participantes. Foram 2 seleções asiáticas, a Arábia Saudita, jogando a sua primeira Copa do Mundo, e a Coreia do Sul, que é uma participante quanto mais, né? Na África vieram Camarões, que já tinha sido uma das sensações da Copa de 90, a Copa anterior. Marrocos, que também estava sempre presente. E a Nigéria, que também era um estreante. A gente vai falar um pouquinho da Nigéria hoje, né? Teve uma Copa digna de notícia, né? Da CONCACAF, os Estados Unidos como os país sede e o México sempre presente. Da Conmebol estiveram presentes o Brasil, Argentina, Bolívia e Colômbia. Colômbia fazendo um retorno desde 62 e a Bolívia também retornando desde 50. Né? Então, dois sul-americanos ali retornando depois de muito tempo. E da Europa, então, 13 equipes participantes: Bélgica, Bulgária, Alemanha, pela primeira vez como Alemanha e não como Alemanha Ocidental, né? E era a atual campeã. Grécia, Itália, Países Baixos, Holanda, Noruega, República da Irlanda, Eire, né? Romênia, Rússia, também pela primeira vez como Rússia, né? E não como União Soviética, Espanha, Suécia e Suíça. E com isso eu vou passar a palavra agora, e Delvi, a gente pode começar a falar um pouquinho de quais seleções foram destaques e quais os jogos foram mais interessantes, né? Tem uma Copa de jogos muito agitados, né? Com muitos gols, alguns jogos, contrastando com a Copa de 90, que até hoje é a Copa com média de gols mais baixa de toda a história, muito 0-0, muito 1-0. Aqui nos Estados Unidos a gente teve jogos mais movimentados, não é isso? Isso, é uma Copa de alguns jogos excelentes, né. Eu me surpreendi revendo partidas que eu não via desde a época da Copa mesmo, e há alguns jogos que são espetaculares, antológicos, né. Vamos destacar já de cara alguns jogos incríveis dessa Copa. O Brasil tem um jogo incrível nessa Copa, que são as quartas de final, 3-2 contra a Holanda. O jogo entre Estados Unidos e Colômbia, na fase de grupos, não é um primor de técnica, mas é uma partida muito interessante por uma série de motivos que a gente vai destacar. Argentina 2, Nigéria 1, é um jogo bastante interessante de se assistir. O grande jogo dessa Copa, na minha opinião, e provavelmente o jogo que mais fez pela popularização do esporte nos Estados Unidos, é Alemanha e Bélgica. 3-2 para a Alemanha, um jogo impressionante que foi transmitido na TV aberta. E temos um jogo chocante, muito bom realmente de se assistir, que é Bulgária 2, Alemanha 1.
de virada, a Bulgária elimina a Alemanha nessa Copa e vai para as quartas de final contra a Itália. Só a Itália consegue derrubar a Bulgária. Eles chegam, até a semifinal. Pois bem, vamos passar rapidamente aqui, como você destacou, são 24 seleções divididas em 6 grupos de 4. Portanto, para formar as oitavas de final, era necessário que se classificassem não apenas os 2 primeiros de cada grupo, que daria 12, como também os 4 melhores terceiros colocados, que é a regra que vai valer este ano também. Eu Então vou destacar a al fórmula era a mesma de 86 e 90, se repetindo pela terceira e última vez, né? exato, exato. Não tinha mais grupo na segunda fase, né. Uhum. Se saía dos grupos e já caía nas oitavas de final. Então vamos lá falar rapidamente de alguns grupos que a gente vai destacar. Os 2 grupos em que se classificam apenas 2 são o grupo do Brasil e o grupo da Alemanha. Brasil, Suécia, Rússia e Camarões, passam Brasil e Suécia, ficam de fora Rússia e Camarões. No grupo da Alemanha, dá a lógica. Passam Alemanha e Espanha, ficam de fora a Coreia do Sul e a Bolívia. Em todos os outros 4 grupos, classificaram-se 3 times, né? Então, no grupo a Colômbia era a grande favorita. A Colômbia chegou como destaque, sensação, porque tinha vencido a Argentina por 5-0 em Buenos Aires, mas é ela que fica de fora. Classificam-se Romênia, Suíça e Estados Unidos. E a Colômbia fica de fora. No outro grupo D, classificam-se Nigéria, Bulgária e Argentina. A Grécia fica de fora. Nesse grupo, com uma característica particular, a Grécia perde todos os jogos. Então, os outros 3 times se classificam com 6 pontos, né? Sim. Todo mundo perde algum jogo e todos os 3 classificados vencem 2 jogos. No outro grupo, México, Irlanda e Itália se classificam, a Noruega fica de fora. Sobre a Noruega, você me lembrou outro dia, o pai do Haaland, né? Sim, Atua nesse Mundial. E ele no era grupo jogador no Nottingham Forest na época, era do né? Forest, né? Jogava na lateral, Alfie Isso, Haaland. Esse grupo, fica todo mundo com 4 pontos, né, fica um empate exatamente. quádruplo, né, é um grupo bem equilibrado, mas a Noruega acaba ficando de fora pelo critério ali do gol, o gol marcado, né, ela só marcou um gol, os outros tiveram mais gols, mas todo mundo ficou com saldo 0, e infelizmente eles ficaram de fora. Isso, esse é o grupo em que todo mundo vence uma, empata uma e perde uma. Uhum, Todo mundo exato. termina com 4 pontos. E no outro grupo, Holanda, Arábia Saudita e Bélgica se classificam e o Marrocos fica de fora. O Marrocos perde os 3 jogos e Holanda, Bélgica e Arábia Saudita vencem 2 jogos e perdem um. Então Então é vamos lá, vamos como o grupo da Argentina e Nigéria, onde todo mundo fica com 6 pontos. Ali, Holanda, Bélgica e Arábia Saudita, que era estreante, né? E foi uma sensação nessa primeira fase. Tem um golaço, né? Que o cara marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas. é um gol que Então, lembra o gol do Maradona contra a Inglaterra, né? exatamente, ele sai do meio de campo, né? Levando. Sai driblando todo mundo, é um gol Uhum. antológico, com certeza o gol mais famoso da história do futebol saudita, Com né? certeza. Bom, vamos lá. No grupo A, eu queria destacar um jogo em particular, que é Estados Unidos versus Colômbia. A Colômbia estreia perdendo para a Romênia. Já é um primeiro choque para todo mundo. A Romênia era muito pouco conhecida, enfia Sim. 3-1 na Colômbia. É um choque para todo mundo. Os Estados Unidos estreiam empatando com a Suíça. Naquele momento, para os americanos, esse era o jogo que eles esperavam poder vencer, não venceram e começaram a sentir ali alguma dúvida sobre classificação. Aí vamos para a segunda rodada. O curioso é que esse jogo é uma vitória dos Estados Unidos sobre a Colômbia por 2-1. Nesse jogo, acontece uma tragédia, não no jogo, mas como consequência do jogo,
acontece uma tragédia tremenda, um crime tremendo, que é o assassinato do Andrés Escobar, Sim. zagueiro, que faz o gol contra, que inaugura o placar. Os Estados Unidos abrem 2-0 e a Colômbia só desconta aos 45 do segundo tempo, eles nem comemoram o gol. É curioso porque dá para a gente contrastar com o futebol de hoje, né? No futebol de hoje, se você está perdendo de 2-0 e faz um gol aos 45 do segundo tempo, você vai correndo para pegar a bola e reiniciar o É. jogo, porque você sabe que vai haver pelo menos uns 5 minutinhos a mais. Não Uhum. era o padrão naquela época. O padrão naquela época era de 1 a 2 minutos Sim. de acréscimo. Em geral, quando havia muita paralisação, o juiz dava 2 minutos de acréscimo, ou É. 3 no máximo, né? Bom, comentários sobre o time da Colômbia. É muito impressionante ver o romantismo do Maturana. Esse é romântico, romântico mesmo. Muito mais romântico do que Tele Santana, muito mais romântico do que qualquer outro treinador brasileiro que você conheça. Maturana escolhia seus jogadores olhando como eles dançavam. Ele gostava de propalar essa teoria de que não ia jogar futebol para vencer jogando feio, de que o futebol tinha que ter uma dimensão estética. E esse era um time colombiano considerado muito talentoso. O Sim. Valderrama, o cabeludaço, que sempre, enfim, que aparece muito fácil para a gente ver na televisão, né, pelo cabelo, ele tinha sido escolhido o melhor jogador sul-americano no ano anterior. A Colômbia havia batido a Argentina por 5-0 em Buenos Aires. As eliminatórias sul-americanas foram disputadas em um sistema bastante estranho, porque o Chile estava suspenso pela FIFA por causa daquele episódio do Rojas no Maracanã, que fingiu que Da havia sido fogueteira. atingido por um É. foguete, etc. Então havia um grupo de 5 e outro grupo de 4. No grupo de 5, classificavam-se 2. No grupo de 4, classificava-se um e um ia para a repescagem. A Uhum. Argentina se classificou para a Copa de 94 pela repescagem. Da repescagem. Quem ganhou o outro grupo foi a Colômbia. E classificaram-se no grupo do Brasil, o Brasil e a Bolívia. O Uruguai ficou de fora. Pois bem, a Colômbia chegou badaladíssima, mas a gente vê que é um time sem recursos de competitividade e sem alternativas táticas. E é um E pouco curioso, Del, porque na Copa anterior, em 90, eles já tinham sofrido do mesmo mal, né? Também chegou muito. O Maturana, que tinha sido campeão da Libertadores com o Atlético Nacional em 89, vai para a seleção e a Colômbia começa bem na fase de grupos, mas é eliminada por Camarões justamente por ingenuidade, digamos assim, aquela coisa do Higuita sair tocando, né? Na época que não existia essa ideia de goleiro líbero, né? E depois, em 94, acontece a mesma coisa, né? Eles continuam jogando da mesma forma. o que chama atenção na Colômbia é que os Estados Unidos, que são, naquele momento, uma equipe menos talentosa que a colombiana, Uhum. eles propõem um jogo muito simples para a Colômbia. Vocês, aqui pelo meio, vocês não vão passar. Nós vamos bloquear o meio aqui, não vai ter tabelinha de Asprilla com Valderrama, não vai ter tabelinha de Rincón com Asprilla, e vocês, perdão, e vocês vão jogar pelas pontas. Os Estados Unidos mandam a Colômbia para as pontas e desafiam a Colômbia a vencê-los com cruzamentos. O Tony Meola, O grande goleiro. goleiro, Uhum. ele toma conta da pequena área, ele toma conta dos cruzamentos, nada passa por ali, e a Colômbia é forçada a tentar um ou outro chute de fora da área, mas já aos 34 minutos acontece esse lance trágico, de consequências trágicas, que é o cruzamento despretensioso e que o Andrés Escobar vai cortar, achando que dá tempo dele chegar na bola
para bater nela com um ângulo suficiente para jogá-la para fora. Ele está querendo jogar para escanteio e a bola entra no contrapé do goleiro. Um parêntese sobre o goleiro. Essa é uma Copa em que, se você tem alguma dúvida de que o goleiro é a posição mais importante do futebol, assista aos jogos da Copa de 94. Essa é uma Copa em que triunfaram os times que tinham grandes goleiros. E os grandes choques aconteceram em partidas em que havia um contraste muito grande entre os goleiros. O goleiro da Colômbia não era já o Higuita, era o Oscar Córdoba, que foi goleiro Sim, do América de Cali, depois foi goleiro do Boca do Juniors, Boca. e é um goleiro completamente estabanado. O segundo gol dos Estados Unidos é uma saída clássica à la João Leite, em que o goleiro sai estabanado, completamente sem rumo, para ir atrás do atacante, que não oferece perigo nenhum. E no momento que o goleiro sai, cria-se o ângulo para que o atacante, aqui no caso o Stewart, faça o gol. Então, a Colômbia é uma grande decepção tática, né? O que é interessante, que eu nem me lembrava, é que nesse segundo jogo já existe um jogador colombiano que não entra em campo porque recebeu uma ameaça de morte, que é o Gomes. Hum. Tem um jogador que não joga a partida contra os Estados Unidos porque ele está ameaçado de morte. O contexto aqui, boa parte do nosso público sabe, é o chamado cartel de Medellín, comandado pelo Pablo Escobar, e que manejava, entre outras coisas, bom, manejava toda a economia do estado da Antioquia, mas manejava muito especialmente o esquema de apostas, né? Pois bem, a Colômbia então perde os 2 primeiros jogos e está eliminada, né? Ela é eliminada já de cara nos 2 primeiros jogos, porque ficava mais ou menos claro ali que, para você se classificar como um dos melhores terceiros, você precisaria pelo menos de 4 pontos, né? Pois bem, quando a Colômbia volta, o jovem promissor, garoto bonito, galã e tal, Andrés Escobar, é assassinado na saída de uma discoteca em É, Medellín, numa emboscada, né? numa emboscada mesmo, assassinado de maneira covarde por causa desse jogo. Então, a Colômbia é um destaque, digamos, negativo dessa Copa. Negativo. É interessante lembrar que o Valderrama, por exemplo, hoje em dia fala muito de que o futebol de hoje já não presta, que não tem caneta, não tem tabelinha, não tem chapéu, não tem toque de calcanhar. O Valderrama não deu nenhum toque de calcanhar, não deu nenhuma caneta, não conseguiu fazer nada contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos se classificam, em grande parte, pela atuação do seu goleiro. O Tony Meola, que hoje em dia é, enfim, comentarista e tal, ele é bom, como bom americano, né? Bom com as mãos, e toma conta da área. É um goleiro muito seguro. Há uma entrevista dele nessa época, falando de como ele se preparou, estudando os outros goleiros, né? Que em Uhum. 1990 ele já era goleiro da seleção, mas ele era um goleiro muito limitado porque ele não havia estudado, né? Esse destaque ao estudo me pareceu interessante. Na seleção dos Estados Unidos, também é importante destacar o técnico, né? O técnico Bora Milutinovic, espero ter Sim. pronunciado O técnico direito. cigano O técnico do futebol de cigano seleções, né? que levou uma série de seleções à Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos seriam eliminados justamente nas oitavas de final pelo Brasil, em um jogo bastante particular que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Deixa eu acelerar um pouco a coisa, senão a gente não cobre tudo. No grupo da Argentina, é preciso destacar 2 coisas. Esse título do Brasil me parece um dos títulos mais justos da história das Copas. O único arranhãozinho de arbitragem acontece no jogo contra a Holanda, o 3-2, em que o próprio Branco admite que não houve falta nenhuma em cima dele, que ele cavou a falta, que ele se jogou no chão
E é Sim. esse lance que gera o terceiro gol do Brasil. No entanto, eu me sinto tranquilo com esse erro da arbitragem, porque houve antes dele pelo menos 2 erros de arbitragem contra o Brasil, em impedimentos mal marcados. Aquela velha história da linha burra holandesa, que muitas vezes engana os árbitros. E é importante destacar que os 2 gols do Brasil acontecem contra a linha burra. Na Sim. primeira, o Bebeto se alinha na esquerda, ele está lá na esquerda, então ele consegue olhar toda a linha holandesa. Tem um jogador holandês aqui do lado de cá do vídeo, né, no lado esquerdo da defesa holandesa, dando condição. A linha burra não funciona, o Bebeto parte, cruza, o Romário completa aquele gol sensacional de bate-pronto do Romário. No segundo gol, o Romário está impedido, mas naquela Copa já havia se consolidado a compreensão de que o jogador que está impedido, mas não participa da jogada, não interfere. Se ele não está lutando pela bola, se ele não está distraindo o zagueiro, ele não está interferindo na jogada, não está tocando na bola, a jogada segue. O Romário estava impedido, a Holanda pede impedimento, o Romário simplesmente caminha de volta para trás, ele vai caminhando sem olhar para a bola, dizendo claramente: não estou participando da jogada. Enquanto isso, o Bebeto arranca, passa em posição legal, dribla o goleiro, o Brasil faz 2-0. E esse Já que eu conheço. jogo esse jogo é curioso, porque eu abri falando que a seleção brasileira era uma seleção muito segura, e de fato era, né, em nenhum momento parecia dava a sensação de que estava, eh, nervosa ou algo do gênero, mas nesse jogo especificamente, tem ali uns 10 minutos em que o Brasil quase derrete, né. Depois que faz Isso. 2-0, a Holanda volta para o jogo em 5 minutos com 2 gols, né, cruzados, bola cruzada dentro da área, e o Brasil, se não fosse esse gol de falta do Branco, e ainda que surgido depois de uma falta que não existiu, é, corria um risco ali, né? Foi um jogo atípico da seleção brasileira. Isso, o Brasil passa basicamente 10 minutos de cagaço nessa Copa, que Uhum. são os 10 minutos que vão do primeiro gol da Holanda, que acontece 1 minuto depois do segundo gol brasileiro, É, exatamente. Na saída de bola, praticamente, né? é O uma Brasil ainda está lateral, comemorando, né? é um lateral, assim, o Brasil está distraído comemorando o gol, achando que o jogo acabou, e Uhum. tem um lateral em que o Bergkamp se infiltra por trás da linha de defesa brasileira. Márcio Santos chega muito mal, cortando o ar, cortando o vento, e o Bergkamp, diminui. E aí o Brasil sente, Márcio Santos fica nervosíssimo, ele erra 2 saídas de bola incríveis, fica completamente perdido no jogo. A Holanda faz o segundo gol, e aí a coisa realmente fica feia por um tempo. 5 minutos depois do segundo gol da Holanda, o Brasil acha essa falta. Curioso é que tinha havido uma falta no mesmo lugar, 2 minutos antes. O Branco tinha acertado um chute alto no ângulo que o goleiro holandês botou para escanteio. E aí na falta seguinte ele bate rasteiro, o Romário faz Uhum. aquele gestozinho de Sair desviar da da frente. bola É. e a bola entra. Bom, já que a gente começou a falar do Brasil, vamos falar da equipe do Brasil, como ela jogava, como ela jogou. Vamos, Parte vamos sim. importante de todos os episódios do meio de campo, a questão tática, né. Isso. Essa seleção é uma seleção que jogava naquele 4-4-2 tipicamente brasileiro, né? Com um quadrado no meio de campo, 2 volantes mais de contenção e 2 que seriam meio armadores, mas eles também não eram jogadores meio-campistas clássicos, né? Nenhum dos dois. Né? Então, no gol, o Tafarel, né? Eu acho que o Tafarel realmente é indiscutível, um dos maiores goleiros da história, e nesse momento estava no auge. Né? A defesa muito bem plantada com 4 jogadores: Jorginho, Aldair, Márcio Santos e o Branco. Inicialmente era o Leonardo na esquerda, né? Mas o Leonardo tem aquela situação em que ele dá uma cotovelada no Tab Ramos nas oitavas contra os Estados Unidos.
e ele é expulso e depois ele não retorna mais, o branco acaba conquistando a posição das quartas para frente, né? Sobre a defesa, né, o Aldair já era um jogador consagrado, né? Tinha jogado a Copa de 90. O Márcio Santos era um jogador ainda relativamente novo, tinha começado ali no Novo Horizontino, aquele Novo Horizontino do Luxemburgo, que é vice-campeão paulista, e nesse momento estava jogando na França, no Bordeaux. Não eram muitos jogadores que jogavam fora do país, ainda nesse momento ainda tinha muitos jogadores brasileiros, que jogavam em clubes brasileiros, né? E o meio de campo que era o que dava segurança realmente para a seleção, né? Mas que ao mesmo tempo era o que não conquistava a torcida, porque tinha o Dunga é um jogador talvez um pouco injustiçado, né? Até em parte por conta da personalidade dele, né? Porque é um cara de difícil convívio, mas ele tinha ficado marcado ali na Copa de 90 com a era Dunga, né? Então, como uma figura representativa do futebol retranqueiro, mas era um meio-campista, claro, um volante, mas que sabia distribuir a bola, tinha um lançamento de 30, 40 metros de muita qualidade, e era um líder, né? Capitão da equipe. Ao lado dele, o Mauro Silva, que tinha começado no Bragantino e depois já estava no La Coruña nesse momento, se não me engano. E os dois meias mais armadores, curiosamente, a seleção começa com o Raí jogando, né? O Raí estava no seu auge, tinha acabado de ser 2 vezes campeão do mundo com São Paulo, né? Mas o Raí, ele não dá muita liga, né? Depois dos primeiros jogos ele acaba saindo e o Parreira promove ali uma mudança, colocando no lugar do Raí é, o Zinho ou o Mazinho, né? Não sei qual Mazinho, dos dois. O Mazinho. Mazinho. Né? E o Mazinho, ele era lateral de origem, então ele já estava jogando como volante e meio armador, mas ele tinha uma valência defensiva muito forte. E do outro lado, o Zinho, né? Que era ponta esquerda de origem, mas é aquele ponta também muito comum no futebol brasileiro, que era um ponta que voltava, desde quando ele jogava no Flamengo, depois já estava no Palmeiras, nesse momento, Palmeiras bicampeão brasileiro, né? Então ele ficou até apelidado de o enceradeira, porque ele segurava muito a bola e não dava prosseguimento à jogada. Então era isso que irritava um pouco a torcida, que o meio de campo era seguro, mas ficava com a bola ali e não tinha uma jogada mais vertical, de transição mais rápida. A gente poderia até dizer, sendo um pouco anacrônico, né, que essa seleção vai ser um estilo de jogo que depois a gente vai ver no tic-tac, né, que é aquela seleção que não perde a posse de bola, mas tem pouquíssimas chances de gol, não empolga o torcedor. Agora, na Isso. frente, a gente tinha dois craques, né, ou pelo menos um grande craque. O Bebeto é um grande jogador também, mas eles se entendiam e se complementavam muito, Bebeto e Romário, né? Desde 89, na Copa América de 89, eles já jogavam juntos. E era assim uma dupla que realmente ali era onde a gente via algum momento de brilho e de futebol arte nessa seleção, que era uma seleção pragmática, preocupada com o resultado e não preocupada em dar espetáculo, em muitos sentidos, a antítese de 82, né? Mas, pelo contrário, acabou vencendo o jogo, o torneio, né? A característica essencial desse seleção brasileira é a extrema segurança. Era tirando esses 10 minutos contra a Holanda, foi absolutamente impossível penetrar a defesa brasileira durante a Copa do Mundo. O time era esse que você citou aí, só por uma questão de justiça, vamos mencionar, o Ricardo Rocha joga o primeiro jogo contra a Rússia. Sim, Ele sai contundido, entra o Aldair. Aí, como você destacou, no jogo contra os Estados Unidos, que é um jogo muito particular, o Leonardo, sem má intenção, sem malícia, ele está tentando se desvencilhar do Tab Ramos
e desfere uma cotovelada poderosíssima que esmigalha o cérebro do sujeito, ele vai parar no hospital, é um negócio completamente Brutal. brutal e vai expulso com toda a justiça. E aí entra o Branco que já tinha uma longa história na seleção brasileira, né. No meio, Mauro Silva e Dunga fazem copas brilhantes. É Sim. difícil encontrar um passe errado do Dunga ou do Mauro Silva. Mauro Silva recupera bolas com uma tenacidade impressionante. E na frente, o Mazinho na frente dessa primeira linha de volantes, o Mazinho e o Zinho dão amplitude. Eles quando Jorginho e Branco não estão descendo pelas laterais, quem dá amplitude são Mazinho e Zinho. Por isso o Raí não funcionou nesse time. O Raí era um jogador que Muito centralizado. exigia que o time funcionasse em um ritmo mais cadenciado, com um camisa 10 pensador e tal. Vamos aproveitar e destacar que essa Copa foi, com a exceção do Brasil, ela foi uma Copa de camisas 10 pensadores. Hagi, na Romênia, Stoichkov, na Bulgária, o Baggio, na Itália, e o Maradona, na Argentina. Vamos falar rapidinho desses 4 jogadores, são 4 jogadores importantíssimos dessa Vamos. Copa. Sim. Eu sei que ainda tem muito para cobrir. Vamos lá, estou tentando, com mais vamos acelerar aqui, jogar num ritmo pós-Parreira. Então, falando da Argentina, né, A a Argentina, Argentina que tinha se classificado na repescagem, mas ela começa bem a Copa, né. ela começa Até arrasadora, ela é, começa destruindo a Grécia por 4-0. E esse é o jogo em que o Maradona faz um golaço, é o seu último gol em Copas do Mundo, e ele corre enlouquecido para a câmera, sim, uma imagem a câmera icônica. de televisão, aquela imagem icônica com os olhos dele saltando. Uhum. Vamos lá então esclarecer um mito sobre essa Copa que é muito repetido e que não condiz com a verdade. Eu dizia aqui que eu não via nenhum arranhão no título do Brasil, no que diz respeito à arbitragem, ao contrário de 62, por exemplo, em que a arbitragem foi muito decisiva no jogo contra a Espanha. Eu acho que no jogo contra a Holanda é verdade que o Branco cavou aquela falta, mas também é verdade que o Brasil foi dominante na maior parte do jogo e teve 2 ou 3 impedimentos mal marcados contra si, em situações em que ia sair na cara do gol. Então, parênteses aqui sobre a Holanda, eu sou um apaixonado por Cruyff, especialmente, e nós já fizemos vários comentários aqui sobre o que a Holanda representou para o futebol, mas é preciso destacar que a linha burra funcionou como trapaça durante muito tempo, porque os árbitros não conseguiam registrar que o jogador que estava recebendo a bola completamente sozinho não estava impedido, porque a maldita linha burra começou a correr, na verdade, depois que a bola foi lançada. Então, bem feito para a Holanda, sem Bem nenhum feito. problema. Mas e Agora, para o Maradona? Bem feito agora, para o Maradona? para o Maradona, não, né, velho? Por quê? É, Vamos lá. Vamos esclarecer a história para o pessoal que não conhece a história em detalhes. O Maradona havia sido já condenado por uso de cocaína. O Maradona era usuário intermitente de cocaína. Mas também é verdade que, durante as Copas do Mundo, o Maradona parava. Ele era um obcecado com Copas do Mundo. Mais ou menos é como verdade. Pelé. Alguns dos grandes jogadores da humanidade tinham uma fixação muito grande em Copas do Mundo. O Pelé grande e Maradona Paolo, né. são dois deles. Então, o Maradona, ele começa a preparação pesando 104 quilos. Ele entra em um programa de musculatura, de emagrecimento, ele perde 30 quilos. Chega à Copa em forma e, na substituição do remédio do emagrecimento, o corpo médico da Argentina compra nos Estados Unidos um equivalente que continha efedrina. Sim, Efedrina, para quem, como eu, é totalmente ignorante,
no assunto, efedrina é aquela substância que você encontra em descongestionante nasal. Uhum. Não é Não é uma droga, né? não é uma droga para aumentar a performance, certo? Então vamos esclarecer, porque às vezes até nas transmissões que a gente vê no futebol, gravada por espanhóis, muito depois da Copa, com a voz em cima do vídeo, mas a posteriori, é dito que o Maradona foi excluído da Copa porque havia usado um coquetel de substâncias ilegais. Sim. Não. A efedrina não é uma substância ilegal, ela está presente em descongestionante nasal. Ela era, naquele momento, não é mais, uma substância banida com tolerância zero pela FIFA. Eu, que É, não gosto de teorias conspiratórias, não consigo imaginar um mundo em que a exclusão do Maradona da Copa de 94 por uso de efedrina não tenha sido uma manobra política da FIFA contra quem o Maradona vivia em guerra, as né? turras, sim. Então, a Argentina joga muito bem os 2 primeiros jogos com Maradona, Então, Maradona voando. é, em termos táticos, né, Idelber, a Argentina, enquanto o Maradona está jogando contra a Grécia e depois contra a Nigéria, daqui a pouco a gente tem que falar um pouquinho da Nigéria também. A Argentina começa armada num 4-3-3, né? Tem Isso. ali os quatro zagueiros e no meio de campo dois volantes mais de contenção. Bom, o Simeone, um volante de contenção, e o Redondo também um volante, mas um segundo volante, né, com um toque muito refinado, e o Maradona ali livre, né, para flutuar à vontade. E na frente, o Canidia pela ponta, né, é, na ponta esquerda, na ponta direita o Ortega, às vezes o Balbo, Balbo, e contra a o Nigéria joga o Batistuta. Balbo Uhum, e o Batistuta e o como Batistuta centroavante. na frente. É isso. É Mas basicamente esse esquema. É um 4-3-3. O Redondo, na verdade, é o camisa 5, né? O sim, Simeone joga de camisa de 8, 8. como você destacou bem. Ele é um volante de contenção também, deixando o Maradona livre naquela posição que os argentinos gostam de chamar de engante, Engante, sim. né? E que o Zagallo chegou a chamar de né? Era o do Uhum, Zagallo, uhum. que é aquele jogador que é localizado no que a gente no Brasil chamaria de ponta de lança, mas que é um cara que vai e vem entre as linhas, né? Os 2 Cadencia o primeiros jogo. jogos, o Maradona é arrasador, a Argentina está na ponta dos cascos, e a única mancha que eu veria nessa Copa, o único senão que eu conseguiria destacar no título brasileiro é que o Brasil não teve a oportunidade de enfrentar esse excelente time da Argentina. Muito provavelmente teria sido uma semifinal, né? A Suécia eliminou a Romênia, que havia eliminado a Argentina. Nas oitavas de final, a Romênia elimina a Argentina, vai para as quartas de final contra a Suécia vence e faz a semifinal contra o Brasil. Essa O, semifinal teria que ter sido Brasil e Argentina. E o Brasil tinha todas as condições de vencer. Teria sim. sido um jogo do século, porque a Argentina estava muito, muito bem. Um parênteses sobre a Nigéria. A Nigéria, nessa Copa, ela bate o recorde de faltas em uma partida de Copa do Mundo. Eles fazem 33 faltas contra a Argentina. É um time bastante diferente do time de Camarões que havia jogado a Copa de 1990. Esse é um time da Nigéria que é extremamente violento. Quem quiser é só conferir o jogo contra a Argentina e depois o jogo contra a Itália. No jogo contra a Argentina, o árbitro sueco se embanana todo, não coíbe a violência. Eu estou falando de violência pesada, tesoura por trás, solada no tornozelo, solada no joelho, solada na canela. É pancada violenta. Os argentinos começam a levar cartão amarelo porque reclamam da pancadaria. No jogo contra a Itália, o Zola, jogador italiano, é expulso porque revida, mas ele revida sem sequer encostar no nigeriano. Ele entra fazendo um movimento de perna com muita teatralidade, demonstrando que ele está É. irritado. E essa teatralidade leva o árbitro
pensar que ele agrediu o nigeriano, ele nem encosta no nigeriano. Ele coloca a sua perna entre o nigeriano e a bola, mas pisa no chão com muita raiva. Faz Mas aquele movimento de arco com a perna e vai expulso. e nesse jogo a Itália esteve próxima de ser desclassificada, né? Porque era oitavas de Exato. final e a Nigéria estava vencendo por 1-0, o Zola é expulso, né? A Itália só vai conseguir empatar já aos 40 e tantos do segundo tempo, né? E aí o jogo vai para a Exatamente. prorrogação, a Itália acaba virando, né? Mas é interessante, você falou, contrastou a Nigéria com o time de Camarões, né? Porque Camarões foi a sensação da Copa de 90 com o futebol criativo, alegre, né, rápido, que encantou o mundo ali. E a Nigéria, até diferente também do que seria a Nigéria de 96 nas Olimpíadas, que desclassificou o Brasil, né, que era Exato. uma equipe mais interessante. A Essa de Nigéria de 94, 96, que elimina o Brasil, já tem Cano, já tem uma outra uhum, configuração ali. Nessa Copa de 94 é, por exemplo, o primeiro jogo do Okocha. uhum, E na partida contra a Itália, a gente tem um padrão que é basicamente o seguinte: os jogadores nigerianos levam cartões amarelos porque dão pancada e os jogadores italianos levam cartão amarelo porque reclamam. Né? Com 10 jogadores, a Itália consegue empatar o jogo, ele vai para a prorrogação, a Itália vira para 2-1. A Nigéria é eliminada na, nas oitavas de final pela Itália, no tempo, na prorrogação. Né? Detalhe aqui sobre também mais um jogador importante dessa Copa. Né? Muito importante a gente fazer justiça aqui. Roberto Baggio é um jogador da estatura dos maiores da sim. história, ali naquele degrauzinho imediatamente inferior ao Pelé e ao Messi, talvez ao Maradona. Mas ele é um jogador muito maior que o Stoichkov, por exemplo. Ele é um jogador brilhante. Essa é a Copa em que Baggio brilha do começo ao fim, quer dizer, não do começo ao fim, eu me corrijo. No primeiro jogo, a Itália joga muito mal e perde da Irlanda. E o Baggio não joga Esse nada. jogo é um pouco interessante assim pelo contexto, porque o jogo foi em Nova York, né? Enfim, New Jersey. E era Itália contra Irlanda. Então, as duas grandes colônias de imigrantes ali da região de Nova York, o estádio estava lotado. E um pouco surpreendente, a Irlanda venceu por 1-0. O time da Itália foi montado pelo Arrigo Sacchi, né, era o técnico que tinha se consagrado como técnico do Milan no final dos anos 80, começo dos 90, o grande Milan, né, que vence Copa dos Campeões, enfim, e que jogava num 4-4-2 muito compacto, né, que a revolução do Sacchi é que a diminuição do campo para 25, 30 metros, né. A Itália tinha uma dupla de zaga que era Maldini e Costa Curta, né? Jogadoraços os dois. O Baresi não joga alguns jogos, mas não está o tempo inteiro, né? E tinha o Baggio. Apesar de serem grandes jogadores, né? A Itália vai naquele estilo aquele estilo Itália de ser em Copa do Mundo e vai meio aos trancos e barrancos nas primeiras partidas, mas vai chegando, né? E chega até a final, sem empolgar muito, né? Exato. A fase de grupos da Itália é bem medíocre. Assim, Sim. ela é, na verdade, bem medíocre. Mas o jogo contra a Nigéria vale a pena ver. O jogo contra a Hum. Nigéria é muito bom. Tem um detalhe curiosíssimo sobre esse jogo, que é a Nigéria sai na frente, como você destacou, em um erro grotesco daquele que eu considero o maior defensor de todos os tempos. Paolo Maldini, uma bola cruzada, despretensiosa. Paolo Maldini domina a bola de canela, digamos. De canela, ela, ela sobra pro gol da Nigéria, para o atacante nigeriano fazer o A gol. Monique, o O Amonique. Amonique, exatamente. O É. Amonique faz o gol. eh, e aí a Itália, com o Baggio, vira, mas vira só no finalzinho. Tem 2 pênaltis não marcados para a Itália. O pessoal que gosta de dizer que a Itália sempre precisa de um pênalti, não sei o quê,
Nesse jogo, o gol da virada é de pênalti, mas esse é o terceiro pênalti claro a favor da Itália, que o juiz só marcou, enfim, o terceiro, né. Vamos falar um pouquinho da Bulgária, que é muito importante. Eu ia comentar, né, que a Itália ela vai eliminar a Bulgária nas semifinais, mas a Bulgária foi um pouco a sensação, né, de certa forma, da Copa, um grande torneio do Stoichkov, que era craque do Barcelona, e eles estão no grupo da Argentina, né, vencem a Argentina. É verdade que já depois que o Maradona tinha sido retirado da Copa, né, e também eliminam nas quartas de final a Alemanha, né, Esse é o que grande é choque da Copa, né. exato. Esse é o grande choque da Copa. O time da Bulgária, ao contrário dos principais times dessa Copa, do Brasil, da Itália, ele não joga no 4-4-2, ele joga no 4-3-3. Sim. E há alguns jogadores, além do Stoichkov, que é importante destacar, que são jogadores muito, muito talentosos, é uma geração, muito talentosa. O Lechkov, que é o meio-campista, digamos, que a gente chamaria hoje de box to box, né, é um sujeito que é fácil de identificar no campo, porque ele tem a cara de que saiu de uma biblioteca. Ele tem uma careca, aquele tipo de rato de biblioteca, ele não tem físico de jogador de futebol. Ele já naquele momento, ele tinha, digamos, 33 anos, mas ele parecia ter 50, né, careca e tal. Ele teve uma fase muito boa no Hamburgo. Ele é ídolo no Hamburgo, fez mais de 100 jogos pelo Hamburgo, etcétera. O outro cara que é importante destacar é o Balakov, meia atacante, ponta de lança, ídolo histórico do Sporting de Lisboa. Esse time tem, Esse 2 já é o jogadores. contrário, tem cara de mafioso, de bandido, né. Exatamente, é outra cara totalmente diferente, o Balakov, né. E tem o ponta direita, que não é um ponta aberto necessariamente o tempo todo, o Kostadinov. É Uhum. o cara que joga pelo flanco direito, mas ele recompõe também no momento em que a Bulgária está se defendendo. Ela não se defende no 4-3-3, ela dá uma recuada, às vezes forma linha de 4, às vezes forma linha de 5, né, mas não ficam 3 na última linha sem bola. O Kostadinov, nesse momento, ele está no Porto. Esse time da Bulgária tem vários jogadores que jogam e são ídolos históricos em Portugal. O Kostadinov joga 114 partidas pelo Porto, marca 43 gols, e dali ele sai para o Deportivo La Coruña e depois ele chega ao Bayern de Munique. No Bayern ele não vai muito bem. E claro, o grande destaque do time, Stoichkov, que naquele momento já é astro do Barcelona, né, Sim, companheiro do e Romário, Barcelona companheiro do do Cruyff. Romário, etc. Para ir resumindo rapidamente, porque a gente já está apertado de tempo. Vale a pena ver Bulgária e Alemanha. A Bulgária é claramente um time superior, E muito superior. Eles levam um gol no momento em que o gol da Alemanha é um gol é totalmente contra pênalti. fluxo. É totalmente contra fluxo. A Bulgária havia dominado o primeiro tempo. A Alemanha havia chegado em um chute violentíssimo do Müller, que bate no Ivanov. O Ivanov também é um cara de destaque, que a gente deveria mencionar um minutinho. Ele é o zagueiro que usa mullets, então ele também é fácil de se identificar em campo. Esse chute poderosíssimo explode na boca do estômago e nas partes baixas do Ivanov. Ele sai de campo para ser atendido, mas ele, defende, digamos, com o corpo, um gol que seria um gol praticamente certo da Alemanha. Essa é a única chance da Alemanha no primeiro tempo. Mas a Bulgária é um time de toque de bola. Entre os 2 times europeus que perderam as semifinais, eu vejo muito mais mérito na Bulgária do que na Suécia. A Suécia é um time armado,
firme, que se defende, etcétera. Mas a Bulgária é um time de toque extremamente refinado. A Alemanha fica parecendo um time burocrático na frente deles. Então vamos falar um pouquinho da Alemanha, né, já que a gente Vamos está falar um falando pouquinho da Alemanha. da derrota deles, né, que a Alemanha era a atual campeã do mundo, né, tinha chegado em 3 finais seguidas, 82, 86 e 90, né, e, já era o Beckenbauer, né, o técnico, mas já era uma, Não, eh, perdão, era o Vogts, né. sim, já não era Beckenbauer em mais o Beckenbauer. 90, Sim, o isso. o 86, Vogts 90 e o Vogts em 94. E já era um time envelhecido, né, o principal craque, o Matheus, ele já estava jogando numa função muito interessante aí nesse momento, porque foi no final da carreira dele, ele começou a jogar como líbero, né? E aí inicialmente já estavam colocando ele para fazer essa função. A Alemanha jogava num 3-5-2 com um líbero, né, um sweeper, e manteve mais ou menos esse formato, essa tática a é Copa um time inteira. pesadão, é um time Exato, já pesadão, envelhecido, né? é um time que dá a sensação de ser um time pesado e lento, Uhum. contra uma Bulgária que é leve, de toque de bola e tal. É importante dizer que nesse jogo, Diego, a Alemanha sai na frente por um pênalti Sim. muito duvidoso, assim, um pênalti marcável, vamos dizer assim, mas não indiscutível. A Bulgária continua jogando, demora para empatar, transcorrem-se pelo menos 25 minutos do gol da Alemanha até o gol da Bulgária de empate, que é um gol belíssimo do Stoichkov, em cobrança de falta na canhota, por cima da barreira, e o gol da virada é logo depois, é do Leshkov, o careca de biblioteca, que se antecipa, ao Heller e cabeceia, bota números finais no jogo, 2-1. Contra a Itália, aí a Bulgária não consegue. Baggio dá um show absoluto, a Itália abre 2-0, a Bulgária chega a diminuir, mas você vê que os 40 minutos que transcorrem entre o momento em que a Bulgária diminui e o fim do jogo, não acontece muita coisa. A Itália está tranquila, ela está senhora do jogo, não é um jogo, digamos, emocionante no segundo tempo. Um Agora destaque para a você gente caminhar ao final. Não, é só porque você disse que ia destacar 4 jogadores, né? Isso. Stoichkov, Baggio, e acho que a gente precisa falar um pouquinho. Maradona, já falamos, precisa falar um pouquinho do Hagi também. Embora a Romênia ela tenha sido eliminada nas quartas, mas ela vence a Argentina nas oitavas, né? Um jogo muito interessante também, um 3-2. Ali a Argentina já jogando sem o Maradona, né? Jogando no 4-4-2. E depois, nas quartas de final, a Romênia acaba sendo eliminada pela Suécia nos pênaltis, né? Que a Suécia, eu acho que foi realmente ali, dentre os 4 semifinalistas, a seleção mais fraca, né? Embora Isso. tenha segurado o Brasil em 2 momentos, né? Mas era a mais frágil de todas. Ela era mais fraca, sem dúvida. O jogo Brasil e Suécia, das semifinais, é um ótimo jogo, eu acho. É ataque contra defesa. Mas não dá para dizer uma coisa que é preciso retificar aqui, né, que muita gente diz que a seleção do Parreira era uma seleção que jogava na retranca. Isso é um Sim. patente absurdo. Eu sou a última pessoa do mundo a ser suspeita de amar o Parreira. Eu não amo o Parreira. Mas a seleção brasileira de 94, quando tinha a bola, ela atacava. Se você quiser conferir isso, confiram o jogo Brasil e Holanda, as arrancadas do Mazinho em campo aberto. São arrancadas em campo aberto. O Brasil é um time que é extremamente vertical, é extremamente vertical. Então, ele é um time cuidadoso com a posse de bola. É um time que perde a bola muito pouco, né. Sim. Mas vamos falar do Hagi, que é o cérebro desse time da Romênia. A Romênia tem 2 grandes resultados nessa Copa, né. Ela estreia enfiando 3-1 na Colômbia. Depois ela leva uma sapatada da Suíça de 4-1, mas depois ela consegue a vitória que ela precisava para se classificar. Ela faz 1-0 nos Estados Unidos,
os Estados Unidos já mais ou menos classificados com 4 pontos. É aquela coisa dessa fórmula, né, de disputa. E aí, nas oitavas de final, ela enfrenta uma Argentina muito traumatizada. O episódio da exclusão do Maradona da Copa acontece entre o segundo jogo e o terceiro. A Argentina ganha seus 2 primeiros jogos, já está classificada, leva a porrada Da de saber Bulgária. que o Maradona leva a porrada de saber que o Maradona Ah, sim. não vai estar participando mais da Copa, perde da Bulgária, vai jogar contra a Romênia, e aí o Raj tem seu grande jogo, né, tem Sim. seu grande jogo, como ele é o camisa 10 que está em campo, né. Uma coisinha a mais sobre a seleção da Argentina, importante destacar que Redondo é um meio-campista que senta à mesa dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial. Ele deveria ter jogado mais Copas, ele não jogou a Copa de 98 por causa da estúpida regra do Passarella, que não aceitava jogadores de cabelo comprido. O Redondo disse: "O meu cabelo é problema meu, eu não vou cortar cabelo". O Passarella não aceitou transigir na regra e a Argentina ficou sem esse brilhante meio-campista do Real Madrid, né, Sim. grande ídolo do Real Madrid naquele momento. Redondo, Simeone e Maradona é um meio-campo fabuloso, a gente deveria ter tido a oportunidade de ver essa Argentina com Maradona jogando uma semifinal contra o Brasil, que é o que provavelmente teria acontecido E se aliás, Maradona não é, tivesse sido excluído. só um comentário, né, porque essa Copa marca o início de um período complicadíssimo para o futebol argentino, né, porque eles estão campeões da Copa América em 91, 93. Aí depois dessa situação em 94, eles vão ficar sem vencer nada, nenhum título até, se não me engano, 2020, né? Quando eles vencem a Copa América, da Copa América aqui no Brasil. Então, passam várias gerações ali de craques, né? E a Argentina é eliminada em situações complicadas nas Copas e fica sem ganhar nada. Então, é o início de um período complicado da história do futebol argentino. Isso. É importante destacar também, para a gente já encaminhando o nosso final, que na Copa como um todo, são várias coisas de saldo positivo, né. Uhum. Essa é a primeira Copa do Mundo, Diego, nós esquecemos de falar, precisamos falar disso. Essa é a primeira Copa do Mundo que é jogada com a regra do chamado back pass, né, ou seja, Sim, sim. é a primeira Copa do Mundo que é jogada depois do estabelecimento da regra de que será penalizado o goleiro que agarrar com as mãos uma bola voluntariamente recuada a ele com os Com pés os por pés. seus companheiros. Isso dá uma dinâmica sensacional ao jogo. Sim. É uma Copa de jogos mais acelerados. Os jogos da Copa de 90 você assiste e sente um pouco de tédio, aquela coisa: "Por que eu estou assistindo isso?". É tudo muito mais lento, muita gente atrasando bola para o goleiro, aquela coisa. Essa de 94 é uma Copa também de grandes frangos, porque os goleiros Isso é estão se verdade. adequando, eles Uhum. estão se adequando a essa nova realidade. Então, não é que existem tantos frangos de goleiro que não pegou um chute fraco que veio de longe, não. É muito frango de goleiro saindo completamente estabanado. Então vamos lá dar a lista dos goleiros. O goleiro da Colômbia, o Oscar Córdoba. Já falamos dele. O goleiro da Irlanda, o goleiro da Arábia Saudita. Quem mais, gente? Tem mais um goleiro que passou por um pesadelo absurdo nessa Copa. Em geral, em situações em que o goleiro é levado a achar que ele tem que sair, né? Por causa dessa realidade nova, eu acho que a qual os goleiros estão se adequando. Eu esqueci um goleiro que teve também uma Copa de pesadelo, mas enfim, não importa. Tafarel, nosso grande Tafarel, faz uma belíssima Copa, né? Ele tem ali uma saída meio questionável no segundo gol da Holanda, né, que é um gol de cabeça, cobrança de escanteio na pequena área, né?
A bola deveria ter sido dele, mas tirando isso, é uma participação brilhante. Eu sou da opinião de que o Tafarel é o maior goleiro da história, Sim. disso que eu gosto de chamar da história pós-pressão, né, que é a história pós-Pelé, digamos. O Tafarel, para mim, é o maior goleiro brasileiro dos últimos 60 anos. Pois bem, é uma Copa que bate todos os recordes de público, Diego. Uhum. 68 mil pessoas por jogo, esse recorde jamais voltou a ser sequer ameaçado. A Copa de 1994 tem uma média de público de 68 mil pessoas e uns quebrados. Ela é 15 mil pessoas a mais. Ela tem 15 mil pessoas a mais de média do que qualquer outra Copa. Qualquer outra Copa jogada na história. Esse recorde provavelmente não voltará a ser ameaçado. Né? Ele não vai ser ameaçado, porque, enfim, os estádios São menores hoje em são dia. menores. A média de gols aumentou. Não é uma média maravilhosa, mas ela é uma média muito melhor que a de 1990. E ela deixou alguns jogos espetaculares, né? E algumas histórias de zebras muito bonitas. Vamos agora com a última coisinha, que é a final. Afinal, né? Essa E Copa. aí contrasta com outros jogos de muitos gols, né, ao longo do do torneio, e a gente vai ter o primeiro 0-0, né, da história das Copas. Isso, é da história das finais, né? Da história das finais, isso. Da história das finais, é. Essa Copa, ela ficou, eu acho, com uma má fama por causa da final, né? Uhum. A final não é um jogo ruim, ela é um jogo tático, batalhado e nervoso entre dois grandíssimos times que tinham sistemas defensivos muito sólidos. Muito, é verdade. Então o Baresi volta, o Baresi tinha ficado fora de alguns jogos por contusão, ele volta e anula o Romário, né? Sim. É uma final de poucas chances de gol, né? Tem aqueles dois lances ali que a bola bate na trave, volta para o Pagliuca, ele beija a trave e tal. Na prorrogação, o Parreira opta por colocar o Viola e não o Romário. O Viola, Não o ele Ronaldo, não o Ronaldinho, né? e não o Ronaldo, perdão, claro. É. Ele tinha a opção do Ronaldo no banco, escolhe o Viola muda o jogo, assim, ele coloca, como ele Uhum. disse, como ele diria depois, eu coloquei uma fumaça no jogo, Uhum. ele dá uma certa dinâmica ao jogo, mas o jogo termina em 0-0. E como o futebol é o mais cruel dos esportes, o maior jogador dessa Copa, até então, Uhum. Roberto Baggio, perde o pênalti que decreta a derrota do seu time. Porque se o Baggio acerta aquele pênalti e a Vai para as Itália alternadas? ganha a Copa nas alternadas, o Baggio teria sido o craque da Copa, né? Sim, verdade. É, esse é um jogador brilhante, absolutamente brilhante. Uma visão de jogo maravilhosa, capacidade de drible, de trabalho de pivô, de trabalho de ponta, uma finalização potente com a perna direita. Sobretudo, um jogador muito inteligente e habilidoso. Né? Deixa eu só dar os números aqui da média de gols para as pessoas terem a dimensão exata do que aconteceu. A Copa de 1990 teve 52 partidas e 115 gols, uma média de 2,21 gols por jogo. A Copa de 94 teve 141 gols nos mesmos 52 jogos. A média, portanto, foi para 2,71. De A 2,20 diferença é brutal, né? para 2,71, a diferença é grande, bastante grande. Uhum. A média de gols em Copas do Mundo jamais voltaria a ser superior a 3, é sempre entre 2 e 3, e a Copa de 94 abre, digamos, um período de futebol bem diferente daquele futebol que marcou a horrorosa Copa de 1990. O Brasil chega, tetracampeão,
para em Recife, porque a seleção tinha uma dívida de gratidão com a cidade de Recife. Sim. Ela tinha recebido muito bem a seleção brasileira durante as eliminatórias. Tem também a polêmica da Muamba. Da Muamba, o avião da Muamba. O avião da Muamba, os jogadores não pagam impostos em toneladas e toneladas e toneladas de bugigangas trazidas dos Estados Unidos. A Copa é muito marcada pela memória do Ayrton Senna, né? A seleção brasileira estende aquela Entra com a faixa. faixa, assim. Exatamente. E não podemos deixar de registrar de novo a consagração do Romário, que havia dito: essa vai ser a minha Copa, né? E ele, meio que essas coisas que parecia que o Romário era predestinado, né? Que ele chegou e simplesmente disse: eu vou arrebentar nessa Copa, e arrebentou mesmo nos momentos decisivos, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Demos uma boa ideia para a turma do que Foi a foi Copa a de Copa de 94. 94. Brasil Maravilha. campeão, É tetra, como dizia o Galvão Bueno. como já dizia o poeta. Muito bem, Delber. Valeu, ótimo papo. Acho que tocamos os principais pontos aí para destacar da Copa de 94. Toda sexta-feira estamos aqui no Canal do Meio. Nós somos Diego Ambrosini e Delber Avelar, o podcast Meio de Campo, o futebol e sua história. Nos acompanhe por aqui, deixa seu like, por favor, seu comentário, conta o que você estava fazendo quando o Brasil venceu esse título em 1994. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.